Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos de muita paz. Periodicamente, a sociedade em jactância acredita haver superado a necessidade de Deus. Em períodos de inquietação emocional, de conflitos, de guerras, de frustrações, tanto o indivíduo como a sociedade apresentam os seus tormentos em transferências psicológicas contra a divindade. Felizmente, a divindade possui um caráter de resistência transcendental, que supera as injunções perturbadoras e sempre se apresenta imutável, enriquecedora, meta e objetivo de todos os seres. É provável que a primeira reação cultural e definida contra Deus tenha sido a que aconteceu na França durante o período revolucionário que começou em 1789. Narra-se que no dia 10 de novembro de 1793, quando a revolução atingira o auge e a intolerância desgovernava os seus líderes, havendo estabelecido pouco antes os dias de terror, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, levantou-se um homem, orador famoso, Pedro Pierre Chaumette, e do púlpito da insígne Catedral Gótica, contemplando a multidão que a superlotava, declarou enfático: o povo de Paris não tem necessidade de Deus. A partir de hoje, destronamos Deus. Nós temos a alta honra de possuir a Deus, a razão. E através da razão, dispensamos a presença de Deus em nossas vidas. Abaixo o clero, as doutrinas religiosas. A França sabe pensar. E naquele momento, um simulacro de procissão saiu do interior da nave resplandecente, erguendo a jovem bailarina do Teatro da Ópera Candeio, vestida com a mitra, a indumentária babilônia, em um andor representando a nova deusa razão. Aqueles foram dias muito amargos, porque a comunidade parisiense nomeou os destruidores de Deus. Tratava-se de pessoas fátuas, presunçosas e mesquinhas, que saíram pelo país a arrebentar as igrejas, a destruir os objetos de culto, a estabelecer o período da descrença. Também se conta que na grande banlieue parisiense, nos arredores, quando a comissão chegou, perguntou ao jardineiro que cuidava da pequenina igreja onde estavam as chaves do templo. E ele interrogou: para que as desejais? Para destruirmos os sinais de Deus. Ele interrogou: e cadê as vossas escadas? Escadas? Sim, para destruir, diz os sinais de Deus. Mas que tem a ver as escadas? Bem, para poder desapagar as estrelas, que são os sinais mais evidentes de Deus. E a torva organização deixou a igreja intacta, porque não passavam de presunçosos da própria iniquidade.
Mas o arrebatamento filosófico tomou conta da mentalidade francesa e Deus foi expulso da França. No ano de 1802, quando Napoleão Bonaparte desejou apresentar-se em pleno coração de Paris, na condição de primeiro magistrado, ele recorreu ao Vaticano para poder firmar uma segunda concordata que lhe abriria as portas ao poder. E Deus voltou à França. Havia sido expulso pelo verbo de um atormentado e era trazido pela espada de um guerreiro. No dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma catedral gótica, Napoleão Bonaparte era coroado imperador dos franceses. E para o ato magno, ele mandara buscar no Vaticano o Papa Pio VII. No momento em que o coro, com 200 vozes, cantava a música especialmente preparada para aquele momento, pompa e circunstância, o Papa levantou-se para coroar o corso, e este, que detestava Pio VII, arrebentou o protocolo, tomou a coroa de suas mãos e autocingiu-se. Logo depois, coroou Josefina como a primeira imperatriz da França. É curiosa a criatura humana. Cerca de 15 anos antes, a Revolução destruíra a casa dos Capetos e dos Bourbons. E agora entronizava uma nova monarquia, a Bonaparte. Napoleão, para demonstrar o seu fastio e a sua intolerância contra o representante da cristandade católica, mandou encarcerar o Papa em Fontainebleau, humilhando de maneira vergonhosa. E Deus passou a governar a cultura francesa novamente, até o ano de 1815, quando certo Trechtelon, tomando as decisões da antiga impiedade e intolerância, mandou matar a 15.000 protestantes huguenotes nas margens do rio Loire, que teve as suas águas poluídas por mais de um mês. Mas o século XIX também desenharia para a humanidade as belas perspectivas da filosofia, da ética, da ciência e os pródromos da moderna tecnologia. Paris tornar-se-ia cidade-luz, e asseverava-se mesmo que as ideias em Paris nasciam pela madrugada, envelheciam ao meio-dia e morriam ao entardecer. Era possível encontrar-se da Rive Gauche ao extraordinário Pasteur, mas também a Semmelweis, aqueles homens e mulheres que deveriam trazer para a humanidade os recursos preciosos para tornarem a vida mais factível de ser vivida, ensejando-nos prolongamento da existência física através da moderna medicina. Deus conseguiu reinar por um período relativamente largo, mas logo depois, Schopenhauer, o filósofo alemão, proclamou a desnecessidade da crença e fez a apologia do suicídio. Por que sofrer? A vida não tem qualquer sentido, nem qualquer significado. O indivíduo, quando enfrente um problema grave, pode libertar-se dele através da morte. E apresentava aos seus discípulos a tese absurda, esdrúxula, do suicídio. Conta-se que um dia
Um jovem que viera do interior, inebriado de inocência e de encantamento, ao ouvir o mestre preconizar no seu as dores do mundo, a necessidade do suicídio, perguntou-lhe: o senhor já deve ter mais de 50 anos, sem dúvida. Deve ter sofrido muito, sem dúvida. E por que não se matou? Porque se eu me matasse, quem iria ensinar vocês a matar-se? Era sem dúvida um filósofo. Logo depois, Friedrich Nietzsche, através do seu Assim Falava Zaratustra, recomenda um momento de escuridão na Terra, quando a personagem central, o louco, chega no meio da praça e proclama: senhores, acabei de matar Deus, não temos necessidade de Deus. Uma grande tristeza abateu-se sobre a multidão. E o louco começou a reflexionar: agora que matamos Deus, quem alimentará as aves dos céus, os peixes do mar? Quem acenderá as estrelas quando a noite chegar? As igrejas, as catedrais, são um mausoléu de Deus. E um sofrimento imenso tomou conta da sociedade. Nietzsche já se encontrava esquizofrênico quando escreveu essa obra tormentosa e lírica, vindo a falecer absolutamente demente no mês de agosto do ano de 1900. Mas se a filosofia delirou, também a ciência dava gargalhadas de Deus. E na Universidade de Paris, nos exames anatomopatológicos, Florence Cuvier, dissecando cadáveres, dizia de maneira cínica: a alma é uma sudorese cerebral. Nós temos dissecado milhares de cadáveres e nunca encontramos a alma. Na Alemanha, Bochner, Carlos Vogt declaravam também enfático: vós falais da alma, dizei-nos onde está sediada a residência da alma e nós vos provaremos que a alma é o suor cerebral, semelhante à bile secretada pelo fígado e à urina eliminada pelos rins. Dizei-nos onde está a alma e nós gargalharemos da vossa ingenuidade. De Alba, o século XX. E à medida em que as claridades da ciência ensejam um dia jubiloso para a humanidade do século XX, Deus lentamente voltou à nossa cultura. Por volta de 1956, quando Yuri Gagarin saiu da Terra pela primeira vez na história da humanidade e fez o grande percurso que celebraria a corrida para fora do planeta, ele declarou da sua bólide espacial: estou além das nuvens e não encontrei Deus, somente o vazio. A terra é azul. E essa expressão de Yuri Gagarin deveria iniciar uma nova fase de ateísmo, porquanto, nas esquinas de São Francisco, na Califórnia, jovens atormentados propuseram a doutrina hippieísta, dando prosseguimento às doutrinas apresentadas por Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir, depois da Segunda Guerra Mundial, com a tese do nadaísmo. Vós nos falais de Deus. Para que ter dignidade e retidão? De repente vem a bomba e tudo desaparece. E o movimento existencialista, patrocinado por esses dois seres admiráveis e sépticos,
elegeu a sua deusa, uma atriz cinematográfica de nome Juliette Greco, que vestida de negros, cabelos até os ombros partidos ao meio, representava o prazer, o gozo, até a exaustão dos sentidos. Na década referida de 60, quando os jovens saíram de São Francisco para a Universidade de Berkeley, para poder escutar a voz de Marquise, deixemos a guerra, façamos o amor, saíram desvairados a fumar maconha, e logo depois a enveredarem pelo ópio e a seguir pela cocaína, fazendo a apologia do sexo em nome de um amor mentiroso da sensualidade, que nada tem a ver com sentimento nobre que exorna a realidade do amor. Mas mesmo assim, apesar dessa reação juvenil, que no grande encontro de Woodstock reuniu aproximadamente 800 mil jovens, que por 3 dias e 3 noites viveram a bacanal, até a exaustão dos sentidos, eles mesmos criaram a ópera pop Jesus Cristo. E Deus começou a voltar à sociedade. A Holanda, através dos seus melhores teólogos, também deu a sua opinião. Eles apresentaram um catecismo que passaria à posteridade como sendo o catecismo holandês. Nesse catecismo não se fala sobre Deus. Nós somos cristãos, diziam aqueles teólogos, mas somos ateus. Cristãos, porque nós acreditamos em Cristo. A história pode provar-nos a existência de um Cristo histórico, mas Deus é uma fábula, Deus não existe. Estávamos nos primeiros anos de 1970, antes de 80. Foi quando o insigne cientista americano, o Dr. Cressy Morrison, que era diretor do Museu de História Natural de Nova York por 40 anos, botânico, levantou-se e escreveu um livro. Vós dizeis que não existe Deus, que não tendes prova da existência de Deus. Eu gostaria de dizer-vos que creio em Deus e não me envergonho disso. Eu creio em Deus porque tenho 7 motivos pelos quais a realidade de Deus é incontestável. Se por acaso tomardes de 10 moedas de 50 centavos de dólar, todas iguais, e as enumerardes em ordem crescente de 1 a 10, colocardes o vasilhame no bolso, para realizardes uma experiência comigo, eu vos provarei a existência de Deus dentro da ciência. Tentemos. Façamos a tentativa de retirar a moeda número 1, por acaso, sem olhar aquelas que estão no vasilhame. A nossa probabilidade de tirar a moeda número 1 é de 1 vez em 10 tentativas. Se devolvermos a moeda número 1 e ato contínuo retirarmos a moeda número 2, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 100. Se devolvermos a moeda número 2, para tentarmos retirar a moeda número 3 imediatamente, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 1000. Se devolvermos a moeda número 3 e tentarmos a 4, a 5, a 9ª, a 10ª, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 10 bilhões de tentativas fracassadas. Logo, por uma razão
Eu creio em Deus quando me detenho a contemplar a harmonia que vige em nosso sistema. Por exemplo, a Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Mas não é por acaso. Se ela estivesse distante a 140 milhões de quilômetros, a vida seria totalmente impossível. Porque o calor do Sol destruiria toda forma de vida. E se ela estivesse, por acaso, a 160 milhões de quilômetros, a vida seria impossível de vicejar na Terra, por ausência absoluta de calor, de infravermelhos e de ultravioletas, seus raios básicos. Então, alguém pensou, não foi o acaso. A Lua está distante da Terra aproximadamente 300 mil quilômetros. E não é por acaso. Porque a Lua é responsável pelas marés, pelo equilíbrio do planeta. Se a Lua estivesse, por exemplo, a 200 mil quilômetros, a vida seria impossível. Porque a sua pressão magnética levantaria ondas tão altas que lavariam as montanhas do Himalaia e reduziria por erosão tudo que existe na Terra a nada. Mas se ela estivesse a 400 mil quilômetros, por acaso, a vida na Terra seria totalmente impossível. Examinando a atmosfera do planeta, são 60 quilômetros de atmosfera, mas não é por acaso, de oxigênio. É graças a essa admirável altura que a vida pode existir, porque diariamente caem na Terra milhares e milhares de asteroides, de fragmentos de outros astros. E quando eles entram na atmosfera, são ralados, o que produz a decantada visão da estrela cadente. Se não houvesse, por acaso, 60 quilômetros ou apenas 40, os aerólitos que caem diariamente na Terra seriam tantos que matariam toda e qualquer forma de vida. Se por acaso a superfície da Terra fosse mais alta, 3 metros, a vida seria completamente impossível, porque o mar ficaria abaixo 3 metros e ele tomaria todo o oxigênio e não se teria para respirá-lo na parte enxuta. Sabemos que a Terra gira em torno do seu eixo com a velocidade de 1.600 quilômetros horários, mas não é por acaso. Imaginemos se ela girasse lentamente a 160 quilômetros por hora. A vida seria impossível, porque o dia seria 10 vezes maior. Teria 120 horas e o calor destruiria tudo. O que sobrevivesse morreria à noite congelado, porque ela demoraria 120 horas. Então, alguém pensou nessas condições para colocar o planeta na situação em que ele se encontra e a vida conforme nós a conhecemos. Pelo menos nisso, para não nos alongarmos. Eu creio em Deus por uma segunda razão, que se chama vida. O que é a vida? Se eu perguntar a cada um aqui, ele dará uma resposta especial. O que é a vida para o botânico, para o psiquiatra, para o filósofo, para um poeta, para um fisiologista, para um esteta? Cada um de nós dará a definição de vida de acordo com a sua emotividade, a sua capacidade de apreensão do significado existencial. A vida é tão extraordinária que não pode ser definida. Claude Bernard dizia que a vida... Bem, mas ele falava do ponto de vista biológico. E a vida vai além do seu status biológico. O que é a vida? A vida é um químico extraordinário. Através de uma raiz,
A planta transforma adubo e água em perfume, açúcar e madeira, em um processo de alta química de laboratório. A vida é o mais notável escultor de que se tem notícia. Se pegarmos uma folha e procurarmos outra absolutamente igual, não existe. Cada folha é como cada impressão digital. Não existem na Terra duas folhas absolutamente iguais, que é a vida. A vida é resultado de dois elementos, um protoplasma e um raio de sol. Se destruíssemos toda a vida da Terra, vegetal, animal e humana, e ficassem um protoplasma e um raio de sol, à medida que o sol incidisse sobre o protoplasma, ele se dividiria pela lei da scissiparidade ou mitose. E dentro de 10 bilhões de anos, aquele protoplasma teria restituído à Terra tudo aquilo que hoje nós verificamos. Então, por isso, eu creio em Deus. Creio em Deus por uma terceira razão, que se chama o instinto dos animais. Se eu perguntar aqui o que é o instinto dos animais, cada um me dará uma ideia. Mas o instinto dos animais não tem exatamente uma sede, uma definição. Por exemplo, a vespa, quando vai desovar, ela sabe que vai morrer. E ela sabe que os seus filhinhos, para viverem, necessitam de comer carne viva. Se comer carne morta, morrem. Todos nós sabemos que os insetos já nascem adultos e com fome. Parecem até que são nordestinos. Então a vespa faz uma viagem até encontrar um gafanhoto. Dá-lhe uma picada e o gafanhoto fica imobilizado. Ela arrasta-o, coloca-o em uma cova que faz na terra e desova na parte do abdômen do gafanhoto. Voa e morre. Mas ela sabe que os seus filhos estarão a salvo. Quando eles nascem, começam a comer o gafanhoto da parte não vital para os centros essenciais. E quando o gafanhoto morre, eles viajam. E a vespa não erra nunca, porque se errar, extingue a espécie. Quem ensinou isso à vespa? A primeira vespa fez assim, a última fará assim. Porém, o que é mais impressionante é que os entomologistas ainda não conseguiram descobrir o lugar em que a vespa faz a picada para imobilizar o gafanhoto, não o matar. Então, esse instinto do inseto leva-me a crer em Deus. Mas se o fenômeno da vespa é tão fascinante, mais fascinante é o das enguias. Quando as enguias vão reproduzir-se, elas abandonam todas as águas do mundo e viajam milhares de quilômetros, porque elas somente se reproduzem nas águas das Bermudas, que são as águas mais profundas da Terra. Ali reúnem-se, reproduzem-se e morrem. Os seus descendentes viajam milhares de quilômetros para habitarem os mesmos mares, os mesmos oceanos de onde vieram seus ancestrais. E nunca foram encontradas enguias europeias em águas americanas, nem enguias americanas em águas europeias. Dir-me-eis, é o instinto. Muito bem. O acaso estúpido que fez uma lei que não se modifica? Bem, mas ainda para mim é fascinante o salmão. Quando o salmão vai desovar, ele faz uma viagem de volta às águas em que nasceu, viajando contra a correnteza.
Se pegarmos o salmão e colocarmos no afluente do mesmo rio, ele retém a desova, porque ele sabe que não é ali. Faz a viagem até desovar no lugar em que nasceu e morre. Os seus descendentes viajam de volta e vão habitar as casas dos seus familiares nas mesmas águas. Mas se tudo isso é intrigante, mais intrigante é um pássaro brasileiro chamado João de Barro. Quando está no inverno, o João de Barro trepa na árvore mais alta e coloca o bico na direção do vento que vai soprar no inverno do ano seguinte. Então, durante a primavera, ele constrói a sua casa, colocando a porta no lado oposto do futuro vento. E não erra nunca, porque se ele colocar a porta equivocada e o vento entrar, matará sua prole, e nunca se enganou. O que mata de inveja o serviço de meteorologia brasileiro, que raramente acerta. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma quarta razão, que é chamada genes e cromossomas. Quando eles foram descobertos no século XIX por um sacerdote, o mundo passou a sorrir melhor. Porque os genes e os cromossomos são tão extraordinários que se a humanidade inteira fosse reduzida aos genes e cromossomos iniciais, a humanidade toda caberia dentro de um dedal de costureira. 6 bilhões e 150 milhões de pessoas. Naquele dedal de costureira estariam todas as nossas características: a calvície, a cárie dentária, a inteligência, a beleza, o porte, o peso, em um dedal de costureira, cantando as glórias de Deus. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão, que se chama inteligência. O instinto dos animais, que também os temos, é semelhante a uma nota monótona, repetida, sempre igual. A inteligência são as 7 notas musicais. É uma pauta. A inteligência alberga a capacidade de pensar seu abstrato e decodificar seu concreto. Então, eu creio em Deus, porque sou um ser inteligente. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, que se chama equilíbrio ecológico. Existem na Terra 750 mil famílias de insetos. Como todo inseto nasce adulto, como dissemos, e com fome, a divindade fez que eles respirassem através de tubos e não de pulmões. À medida que eles vão crescendo, os tubos não têm capacidade de oxigená-los e eles morrem. O que não é acaso, porque se os insetos pudessem crescer com aparelhos respiratórios, ao sairmos daqui, uma formiga, uma pulga com o corpo de um elefante acabariam com a humanidade. Alguém pensou. É por isso que a cigarra estourou pelas costas de tanto cantar. Poesia. A cigarra não canta. O ruído que ela faz é o atrito das patas. E ela estoura porque ao crescer não pode respirar e arrebenta-se. Esse sistema ecológico é tão perfeito que os australianos, no século passado, tentaram cultivar as suas terras. Mas a Austrália é um continente quase. E os ventos que sopravam do mar matavam todas as mudas. Os australianos tiveram uma ideia: fazer sebes, cercas vivas, que pudessem impedir o vento. E levaram para a Austrália uma palmácia, um tipo especial de planta de mandacaru,
que defenderia as suas plantações. Mas eles não se lembraram que aquela planta não tinha inimigos naturais na Austrália. E quando a planta começou a crescer, a florescer, o vento levava o pólen. E a planta começou a multiplicar-se com uma celeridade que em 10 anos roubou uma área agrícola do tamanho da Inglaterra. As plantas invadiam fazendas, aldeias. Os australianos utilizaram-se de tratores, de lança-chamas, de herbicidas, nada destruía. Deu-se um alarme internacional. A Austrália poderia ser consumida por esta planta. Em um congresso de entomologistas em Sydney, pensou-se que a única solução seria encontrar um inseto que só se alimentasse daquela planta e que fosse um bom reprodutor. Com esses dados, começaram a percorrer o mundo para achar um besouro que tivesse muita fome e produzisse muitos filhos. E é natural que o encontraram no nordeste do Brasil. Um besouro excelente reprodutor e com uma fome hereditária. Foi levado para a Austrália e jogado nos cactos. E os besourinhos brasileiros começaram a comer cactos e a reproduzir-se. Os australianos ficaram apavorados, porque ia acabar o cacto e ficava o besouro. Então, a ecologia estabeleceu equilíbrio. À medida em que os cactos diminuíam, os besouros menos reproduziam-se. E hoje, existem cactos para besouros e besouros para cactos. Eu creio em Deus por uma 7ª razão, que está na Bíblia, no Salmo 19. Esta razão é a imaginação. Se, por exemplo, lermos o Salmo 19 de Davi, está escrito: os céus proclamam a glória das suas mãos e o universo canta a beleza da sua criação. É verdade. Se numa noite de inverno sairmos da cidade e caminharmos por uma estrada artificialmente não iluminada e olharmos o zimbório celeste, seremos dominados por uma alegria inefável, as estrelas que oscilam ao longe. E diremos: Deus meu, eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu 5.000. Isto é, 2.500. As outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar, conte hoje à noite. Mas se nós usarmos um binóculo, poderemos vê-las em número de 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, podemos ver 150.000. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões de estrelas. E se nos utilizarmos do telescópio Hubble, podemos ver 100 milhões a 1 bilhão de estrelas. Albert Einstein asseverou que o nosso universo, que ainda está crescendo e que é um universo relativo, porque ele vai desaparecer, está alcanforado por 100 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea, essa mancha esbranquiçada, vulgarmente chamada o Caminho de Santiago. 100 bilhões. Mas existem aproximadamente 100 milhões de galáxias. Graças ao telescópio Hubble, vemos nascerem galáxias e outras serem devoradas pelos buracos negros
a todo instante, cantando as glórias de Deus. Deslumbrados, olhamos para as estrelas e dizemos: a espiga da Virgem, Betelgeuse, Canopus. E sabemos que são estrelas de primeira grandeza, porque as estrelas são como as mulheres. Elas são mantidas, as mulheres pela adrenalina, as estrelas pela claridade. Quanto mais alva é a luz das estrelas, mais jovem elas são. As mulheres, quando são jovens, brilham os olhos, a pele. O sol é uma estrela de quinta grandeza, amarelada. Assim também com o tempo as mulheres vão ficando despigmentadas. Até que as estrelas, quando ficam velhas, ficam vermelhas. E dizem que as mulheres também ficam vermelhas, com umas manchinhas que nenhum creme consegue tirar. É sintomático do câmbio de energias. Então, podemos dizer aquela de primeira grandeza, porque ela tem no seu núcleo a imensa ebulição de 11.000 graus centígrados. O Sol tem a ebulição de 6.624 graus centígrados no seu núcleo. Mas tudo isso dentro de um programa. Por exemplo, sabemos que o Sol sustenta a sua corte de planetas, satélites e cometas por causa da lei de gravidade. Essa lei de gravidade é resultado da energia que o Sol espalha. Para ele poder manter essa corte, ele converte 240 milhões de toneladas de massa em energia por segundo. O que equivale a dizer que o Sol vai morrer. E o sistema solar, mas não é para já, para dentro de 10 bilhões de anos. Certa feita eu me referi a esses dados, e quando eu terminei, veio uma criatura feminina e me perguntou assustada: seu Divaldo, é mesmo que o Sol vai morrer? Eu digo: astronomicamente sim. Toda a Terra, os planetas, astronomicamente sim. Em quanto tempo? Ele disse: 10 bilhões de anos. Ela levou as mãos à cabeça e disse: meu Deus, que será de mim que ainda não me casei? Naturalmente ia ter tempo bastante para casar-se. Para nós termos uma ideia do universo, nós que somos leigos, o grande astrofísico inglês, Sir James Jeans, pede que tomemos um avião a jato, com a velocidade maior do que a do Sol, e que levemos 3 abelhas em uma pequena caixa. Quando o avião tiver atingido o teto mais alto e a velocidade máxima, abramos a caixa e atiremos as 3 abelhas. Elas terão menos espaço para voar do que aquele que distancia um astro do outro, cantando as glórias de Deus. Então, diante desses dados astronômicos, a criatura que olha o céu tem um gesto automático e traga em seco. Então Deus sai do universo e vem para a individualidade humana. Neste movimento que ele faz para tragar em seco, ele move com a língua, que é constituída de 5.000 corpúsculos salivares, para o milagre da digestão. Esses corpúsculos salivares, de acordo com a nossa imaginação, encarregam-se de produzir a imunoglobulina, também a nossa alegria, o nosso amor, o nosso perdão. Produzem na saliva essa substância que nos imuniza
contra infecções e contágios. Quando nós amamos, o organismo produz essa defesa imunológica. Quando nós odiamos, quando temos mágoa, ressentimento, pioramos, e o organismo produz toxinas que nos envenenam. É científico, tem nada a ver com religião nem filosofia, dado científico. Então, aquelas papilas da língua agitam-se. Se, por exemplo, eu me lembro de que daqui a pouco irei comer um churrasco, já as minhas papilas começam a secretar a saliva com a lembrança, e o estômago a preparar o suco digestivo. Quando eu me sento à mesa, estou preparado. Na hora de dar a garfada, eu digo, meu Deus, eu me esqueci, eu sou vegetariano. Então o estômago joga fora tudo aquilo e vai preparar o suco para os legumes que eu vá vendo cada um. O cérebro manda uma mensagem e ele começa a preparar. Mas na hora que eu vou comer, eu digo, não é exatamente, eu não sou vegetariano, eu sou lacto-ovo. E o estômago diz, não aguento com esse indivíduo. E joga fora e se prepara, cantando as glórias de um autor. Porque não se pode considerar isso um acaso estúpido. O acaso não se repete. Se ele se repete, não é casual, é causal. Tem uma causa anterior. Então, se eu levo uma picada, milhares de capilares, vasos superficiais, são penetrados. De imediato, outros vêm para o lugar. Se eu tomo um corte e começo a ter uma hemorragia, de imediato, a borda do corte começa a fazer uma rede de fibrina e joga e faz um tampão através do coágulo, para evitar que o meu sangue se esvaia, exceção nos hemofílicos. Então nós olhamos e ficamos deslumbrados, porque o nosso sistema circulatório mede aproximadamente de 160 mil a 190 mil quilômetros de veias, vasos, artérias, em um circuito especializado, porque ele produz as suas próprias defesas, as hemácias, os leucócitos, tudo aquilo de que necessita, ele produz e vai desaguar no coração uma bomba elástica como ninguém foi capaz de fazer na terra. O coração é tão miraculoso, entre aspas, que ele começa a pulsar depois de 20 dias no gameta, no ser em concepção. 20 dias depois, no zigoto, ele dispara, surge um choque elétrico e ele começa a disparar antes de existir. E não para nunca, porque se ele parar, advém a morte biológica. É tão extraordinário este pulsar, que na idade de uma pessoa como eu, ele já pulsou 4 bilhões de vezes, sem parar, sem descansar, sem reclamar. É um exemplo para nós seguirmos. Então nós ficamos emocionados com os rins, que são um laboratório extraordinário para filtrar as impurezas do sangue. Somente esses 2 rins têm, de vasos e de veias, 106 quilômetros enrolados, cantando a glória de Deus, e os foles pulmonares, para que haja a transformação do sangue venoso e arterial, e sejam carregadas as toxinas que são jogadas fora. Não se pode conceber que os nossos neurônios, 100 bilhões, com finalidades específicas, de produzirem neuropeptídeos, que são responsáveis pelo nosso movimento, pela inteligência, pela memória, pela emoção,
pela afetividade. Aí estão os depressivos. Falta de serotonina e de noradrenalina, que são produzidas na parte posterior do cérebro, no RAF e no locus ceruleus. Então esses milagres não podem ser resultado de uma lei estúpida que um dia simplesmente ocorreu. E o próprio coração, quando ele pulsa, ele ejeta o sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Arritmia, qualquer variação, logo o organismo se ressente, cantando as glórias de Deus. Mas se nós olharmos Deus fora, Ele é tão extraordinário, que o apóstolo João deu a melhor definição que existe de Deus. Platão, por exemplo, dizia que Deus é o eidos, a ideia. Aristóteles dizia que Deus era morfê, ou a forma. Baruch Spinoza, o filósofo holandês, dizia que Deus era naturans, a natureza da natureza. João disse: Deus é amor. É a melhor definição de Deus. E Joana de Ângeles, espírito, disse que Deus é a alma do amor. E o amor é a alma de Deus. Aqueles que tiverem dificuldade de elucubrar o conceito de Deus, através da viagem no macro e no microcosmo, siga agora comigo numa viagem de amor. Ela era a mulher mais rica dos Estados Unidos. Por volta de 1875, quando começa a nossa história real. Era casada com um homem excelente, senador da República e, na ocasião destes acontecimentos, governador da Califórnia. Morava numa mansão periférica, São Francisco, hoje cidade, chamada Palo Alto, onde ficaram os jogadores brasileiros algo no passado. O senador Stanford era um homem grandioso na sua colocação política, ultramilionário. E Madame Stanford era considerada a mulher mais rica, mais bela, mais extravagante de toda a América. Madame era tão feliz que era jovem, casada com um homem rico, mais velho. Era mãe. Seu filho, Leland, devia contar entre 12 e 14 anos nessa época. Madame era bela, já dissemos que era rica e era magra. O ideal de toda mulher daquela época. Madame, quando saía da sua carruagem folheada a ouro, a inveja sorria para ela e desejava-lhe a morte, porque é assim. Mas Madame sentia-se feliz, tinha tudo. Seu filho era tão belo que possuía 2 olhos verdes. E Madame o amava a seu modo. Porque ontem, como hoje, há muitos pais que amam a seu modo. Dão coisas, mas não se dão. Dando as coisas, subornam. Dar-se, conquistariam, mas são egoístas. É muito mais fácil dar um presente do que fazer-se presente. Mas Madame amava Leland de acordo com sua posição social. Era uma mulher muito ocupada, não tinha tempo, é claro, como muitas mães atuais. Mas ela dizia às amigas: não falta nada para meu filho. Ele tem uma babá inglesa, uma aia alemã e uma funcionária francesa. Não falta nada, só faltava a mãe, mas isto não é importante. Porque Madame era muito ocupada, repito. Quando Leland acordava, mamãe estava dormindo.
porque a vida social era muito intensa. Quando Leland estava na aula, mamãe acordava. Quando Leland ia fazer a primeira refeição, o almoço mais pesado, mamãe estava na manicure, no cabeleireiro, estava experimentando vestidos. Mas uma vez por semana, sim, Madame e Leland se encontravam. Eram as babás que davam notícia. Parece até que é atual. Que a mãe chega e pergunta à empregada: tudo bem? Teve febre? Comeu direitinho a papa? Tudo bem? Tudo bem, senhora. Mas não esteve tudo bem. A ausência dela nunca será preenchida. O drama, o conflito, o ódio, a frustração, o complexo de inferioridade, a soledade, as gangues que virão depois, é a busca da ternura de mãe e de pai, que a criança não teve. A psicologia demonstra, e a psicopatologia confirma. Examine a vida de um criminoso e verá que foi uma criança maltratada, a 99,99%. Mas Madame não pensava assim. Era uma senhora honesta, boa, nobre, era o conceito da época. Mas na razão inversa, Leland amava a mamãe e ao pai, com aquela ternura que somente as crianças sabem oferecer. Madame vivia no seu mundo de quimeras. Como este mundo impermanente é fascinante. E saía de uma para outra sensação, procurando a felicidade que se esgueirava e fugia da sua mão. Passavam os dias felizes e, oportunamente, às vésperas da abertura da Ópera de São Francisco, um cronista social descobriu que uma tia de Madame Stepford, que morava naquela cidade, havia morrido. Era uma tia pobre. Essas velhas pobres que têm coragem de nascer em família rica. Morava num bairro miserável, porque era pobre. Mas quando o cronista social descobriu que era tia de Madame Stepford, colocou na primeira página do São Francisco Star: morreu uma tia de Madame Stepford. Era uma lady inglesa. Morava num bairro pobre só para ver como é que pobre vive. Quando Madame leu, disse: aquela infeliz sempre nos trouxe problemas. Achar de morrer na primavera, quando poderia ter morrido no inverno. Não faria falta a ninguém, não chamava atenção. Mas o periodista dizia: Madame está de luto. Por uma semana, Madame não recebe, não pode ir a recepções. Para Madame, era uma punição. Ficar uma semana inteira dentro de casa, até hoje. Para muita gente, ficar uma semana inteira dentro de casa é crueldade. Então, Madame, desesperada, no dia seguinte, correu ao marido e perguntou-lhe: o que é que eu farei? Esta casa que é um museu, porque anualmente Madame fazia uma viagem à volta da terra para comprar peças na Bavaria, lustres e cristais na Tchecoslováquia, tapetes na Pérsia e porcelana na França. O que é que eu farei? Esta casa enorme é um museu. Uma semana. Então o marido, que a amava, disse-lhe: vá brincar com nosso filho. Muita gente tem filho como bibelô, para brincar uma que outra vez. Ela disse: é verdade. Meu filho, e saiu correndo pelo imenso corredor na ala direita da mansão que pertencia a Leland. Quando ela empurrou a porta, ele estava no clavicórdio tocando uma balada. Madame se comoveu. Era uma mulher muito nobre. Tirou o sapato e, sobre o tapete fofo e caro, ela foi deslizando. Enquanto Leland tocava, sentou-se ao solo, pôs a cabeça na perna magra do filho e olhou para ele de baixo para cima. Os olhos verdes de Leland iluminaram-se. Ele sorriu e continuou tocando. Quando terminou: mamãe, meu filho, que balada triste. Você sabe cantá-la? Sei, mamãe.
Foi a minha aia francesa quem me ensinou. Cante-a para mim. Lela, de agora emocionado, dedilhou o teclado e cantou com a voz de rouxinol, profundamente feliz. Madame comoveu-se até as lágrimas. E quando ele terminou, ela pediu: meu filho, traduza a história desta balada. É uma história triste, mamãe. É a história de uma família que morava numa praia, na Normandia, de pescadores. Diariamente o pai, a mãe e o filhinho saíam de casa até uma penedia, onde ele tinha o barco atracado. Ele entrava no barco e dizia: voltarei à tarde, com a pesca, e desaparecia nas águas distantes do mar. Ao cair da tarde, a mãe e o filho viam recebê-lo, e a bênção dos peixes mantinha a família. Hoje, amanhã, depois, sempre. Mas um dia, ele se foi, e quando a mulher e o filho foram buscá-lo, ele não veio. A noite inteira, ele não voltou. Nem da madrugada seguinte, nem do outro dia, nem durante a noite, nem no terceiro dia. Então a mãe do menino disse: fica aí, eu vou buscar teu pai, que foi seduzido pelas sereias e adentrou-se no mar, e nunca mais voltou. E o menino fica daquele alto do penhasco, olhando o mar, esperando pela mãe e pelo pai, que ele não sabe se vão voltar. Oh, Leland, é realmente uma balada muito triste. Tu gostas dela? Muito, mamãe. Por quê, meu filho? Porque eu também sou assim. Eu fico aqui nesta penedia, olhando o mar. Mas meu filho, e teu pai? É governador da cidade, mamãe. Ele nunca tem tempo para mim. Mas tu me tens a mim. Sim, você também foi atrás dele. E eu sempre fico esperando você voltar. Oh, Leland, anjo querido, eu ficarei contigo toda uma semana. Vamos brincar. Leland saiu do clavicórdio e foi correr, brincar. No dia seguinte também, no outro dia, ao quarto dia, ele estava feliz. E madame também. Ela descobriu o milagre do amor, porque amor é convivência. Admiração, paixão, desejo são relâmpagos. Amor é estrutura de convivência, em que se ama o bom e em que se compreende o lado mau, em que se ama o indivíduo e se perdoam os seus erros. Quando o amor somente recebe, não é amor, é negócio. Quando o amor descobre o lado pior e se revolta, não era amor, era egotismo. Eu amo porque sou beneficiado, mas na hora que o outro precisa, eu me recuso. Madame descobriu que o amor era a convivência com seu filho, que ele era extraordinário, e começou a correr. No quarto dia, Leland perguntou entre uma e outra brincadeira: mamãe, que maravilha, você está em casa brincando comigo. Por quê, mamãe? Porque morreu uma tia nossa, e o protocolo social estabelece que nós temos que ficar alguns dias de luto, e no luto não nos podemos apresentar na sociedade. Mamãe, então quer dizer que toda vez que morre uma tia, a gente fica uma semana em casa? É, meu filho. Mamãe, e quantas tias você ainda tem? Não, Leland, não é exatamente assim. A verdade é que no sábado, no quinto dia, uma amiga de madame, daquelas frívolas que todo mundo tem, chegou até ela e disse: querida, eu venho libertar-te do cárcere. Eu descobri que aqui em São Francisco
tem um orfanato, crianças miseráveis, esquálidas. Então eu tive a ideia de convidar a imprensa para que tu visites os órfãos. Então o repórter já tem o título da reportagem. Madame, com a alma ferida de dor, foi fazer a caridade aos órfãos. Essa caridade de jornal. Então tu irás, levarás bolos, guloseimas e sairás do cárcere. Madame adorou. Mandou preparar doces, guloseimas. E no domingo pela manhã, Madame desceu a escadaria para entrar na sua carruagem. 2 servidores de livrée colocaram bandejas de prata dentro da carruagem, abarrotadas de doces, de biscoitos, de tudo aquilo que a criança adora. Quando a carruagem ia saindo, Leland apareceu no alto da escadaria, vestido de veludo azul, como se fosse uma tela de Gainsborough. Madame agora o amava. Ele nunca tinha entrado na carruagem de mamãe. Ela então perguntou: Leland, meu filho, tu queres vir? Oh, mamãe. Ele desceu a escadaria correndo, entrou, bateu a porta da carruagem. Ela deu sinal. O trotar dos animais saiu de Palo Alto. Mamãe, aonde vamos? Perguntou Leland. A um orfanato, meu filho. Mamãe, o que é um orfanato? Tu não sabes? Não, mamãe. Eu nunca ouvi esta palavra em nossa casa. Orfanato. Orfanato. Mas tu não sabes? Não, mamãe. Orfanato é uma casa que tem órfãos. Ah, mamãe, e o que são órfãos? Leland, essas professoras de hoje não ensinam mais nada. Tu não sabes o que são órfãos? Não, mamãe. Deixa-me ver como te direi. Órfãos são... Madame era rica, era magra, era bela, era tudo, mas não era muito lúcida. Órfãos são esses moleques de rua. A ralé, a borra da sociedade, que passam fome. Mamãe, aqui em São Francisco, meu filho, há muito miserável que passa fome. Mamãe, não é papai o governador da cidade? Não te metas em política. Mas mamãe, essas crianças não têm mães. Não, Leland. Eles não têm pães. Não, Leland. Mamãe, e lá em casa, que se jogam tantos pães para os cães. Que engraçado. Eu não tenho fome e tem tanta comida. E eles têm fome e não têm comida. Leland, isto é problema de Deus. Não nos envolvamos para não complicar nossa vida. A carruagem chegou à porta do orfanato. Os órfãos apareceram, são universais, magros, descuidados, a cabeleira rala, os dentes à mostra, mal vestidos, as unhas por cortar. É quase sempre assim em todo lugar. Mas eram crianças. Quando os empregados de livrée saíram com as bandejas, Lela disse: meu Deus, são crianças. Arrebatou uma bandeja e foi ele mesmo servir os órfãos. Como é seu nome? Paul. Seu nome? Mary. Seu nome? John. Mamãe, veja como eles comem. E como comem os órfãos. Comem com os olhos, com a boca, com o estômago, com os bolsos comem. Ele ria. Madame estava constrangida. O herdeiro da fortuna misturado com aquela ralé. Leland. Mamãe, pare, meu filho. São miseráveis. Mamãe, são crianças, são miseráveis, Leland. Pronto, acabou a visita. Muito obrigado. Puxou o filho, entrou na carruagem e disse: nunca mais me repita isso. Mamãe, quando é que nós vamos voltar ao orfanato? Nunca mais. Mamãe, por que nunca mais? É a primeira vez que eu brinco com crianças, lá em casa não tem. Leland, tu és o herdeiro único dos Stanford. Teu pai tem uma fortuna colossal. Eu também. E tu queres misturar-te com esses miseráveis, a vergonha da sociedade. Mamãe,
Você notou que a parede estava rachada? Notei, Leland. Você percebeu um odor que vinha? Notei, Leland. Mamãe, no Natal, meu padrinho deu-me $1.000, lembra-se? Lembro-me. Eu quero dar os $1.000 que meu padrinho me deu para os órfãos, mamãe. Não os darei. Os teus $1.000, o teu pai colocou numa poupança. Já havia essa tragédia chamada poupança. Para que tu tenhas. Mas mamãe, o que são $1.000? Seu colar custou 600 mil. E você tem dezenas. Não é o dinheiro, Leland. Este dinheiro é teu. Presente de teu padrinho. E eu não darei a ninguém. E acabou-se. Quando chegaram em casa, Leland puxou a mãe pela mão, correu à janela. Mamãe, de que lado está o orfanato? Ali, meu filho. Então é lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland, tu és filho único. Que deu na tua cabeça, tu não tens irmãos? Mamãe, mas eles são crianças, leve-me lá. Outra vez, não irás nunca mais. Arrependo-me de ter te levado lá. No dia seguinte pela manhã, a véspera de Madame libertar-se do luto. Mamãe, eu gostaria tanto de visitar os órfãos, mas eu não te levarei. No terceiro dia, Leland amanheceu com febre. O médico disse, senhora, é uma obsessão compulsiva. Não é necessário remédio. Ou leva ao orfanato, ou tira-o de São Francisco. Eu prefiro retirá-lo de São Francisco, a levá-lo à convivência com aqueles miseráveis. Irei preparar uma viagem à Europa. Começou o preparativo, o médico deu medicação calmante para o menino. E uma semana depois, Madame pegou um grande paquete, como chamava na época, um transatlântico que saía de São Francisco para Barcelona. Leland foi com a mamãe. O senador foi com a banda de música. Metade da cidade foi despedir-se de Madame. À medida que o navio desaparecia no oceano imenso, Leland, debruçado na morada, perguntava, mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. Então, é lá. É lá. Chegaram a Barcelona. Mamãe, de que lado está a América? Ali, meu filho. Então é lá. Estiveram em Madrid, viajaram a Paris, a Londres, adentraram-se depois pela Holanda, desceram a Suíça, penetraram na Itália, e no mês de agosto, altas temperaturas na Europa. Madame estava em um hotel de luxo na Via Ápia antiga, em Roma, quando Leland foi atacado por uma febre. Chamados os médicos, um diagnóstico fatal, febre amarela. Na época, não havia cura. Eles disseram, senhora, não há cura. Mas como? Esta febre? Sim, senhora, é uma epidemia de febre amarela na Itália. Ele vai morrer. Não! Meu filho não pode morrer. Tragam-me todos os médicos de Roma. Não há, madame. A única esperança seria o médico da rainha Vitória. Mandem buscá-lo. Se for necessário, trago a rainha também. Eu posso comprar a Inglaterra, mas meu filho não pode morrer. Despacharam uma carruagem na direção de Londres. E na terceira noite, delirando sobre
um lençol de cetim especial. O calor, empregados abanando Leland. Madame e os médicos. Subitamente ele abriu os olhos verdes. Mamãe, leve-me à sacada. Correram, abriu a janela. Madame carregou seu tesouro tão fraco e chegou à sacada do hotel naquela noite morna de Roma. E ele perguntou: mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho, fica bom para tu visitares os teus irmãozinhos, os órfãos. Fica bom rápido, Leland. Nós voltaremos para casa, meu filho, e eu te levarei outra vez para visitar os teus irmãozinhos. Estou tão cansado, mamãe. Leve-me à cama. Madame depositou seu tesouro na cama. Olhou para ele. Mamãe, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando eu morrer, não vais morrer, mamãe. Quando eu morrer, você vai ser uma mãe que não tem filhos. Não é, mamãe? É, meu filho. Eu quero lhe fazer um pedido, mamãe. Quando eu morrer, que você for uma mãe que não tem filhos, eu quero lhe pedir para ser a mãe dos filhos que não têm mãe. Você me promete, mamãe, tudo, meu filho, mas não morra. Nós somos tão ricos que eu posso ser sua mãe e a mãe de todas as crianças que não têm mães. Mas não me deixe, Leland, eu enlouquecerei. Mamãe, ouça, John, Mary, Paul, os órfãos estão chegando, mamãe. Não são, meu filho. É um delírio da febre. Não, mamãe, eles estão me chamando. Eu já vou. Mamãe, eles estão me chamando. Meu filho, não vá, Leland. Mamãe, depois que eu for, você eu serei antes a mãe de quem não tem mãe. Mamãe. A cabeça pendeu e os olhos verdes ficaram abertos como duas esmeraldas. Madame deu um grito e tombou desfalecida. Quando ela acordou, Leland estava morto. Madame desceu as pálpebras, não disse uma palavra, mandou embalsamar o filho, programou uma viagem do Porto d'Ostia a Madrid, a São Francisco, levando no caixão de mogno de cristal o seu filho idolatrado. A viagem foi longa. Quando chegaram a São Francisco, a cidade inteira estava no cais. A guarda de honra foi buscar o esquife, que desceu em marcha militar. Aquela mulher que era a rainha da moda não era mais a mesma. Que o digam as mães que sepultaram seus filhos. Madame estava envelhecida. Ela disse: ponham o esquife na carruagem e vamos ao orfanato. A Orquestra Filarmônica Sinfônica de São Francisco tocava a marcha fúnebre de Chopin. Quando o séquito chegou ao orfanato e as crianças apareceram, ela abriu a porta da carruagem, parecia louca. Leland, perdoa-me, meu filho. Aí estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Perdoa-me, Leland. Eu era louca demais. Eles aí estão. Perdoa-me, meu filho. E Madame disse: agora
para casa. O féretro seguiu, e no alto de uma colina em Palo Alto, Madame mandou fazer a sepultura, e no mofilho colocou uma lápide de mármore de Carrara, plantou uma roseira vermelha trepadeira, para que na primavera o vento despetalasse gotas de sangue sobre a sepultura de Leland, e mandou escrever: aqui dorme os olhos verdes de meu filho. Naquele ano, Madame deu ao orfanato $20 mil. No ano seguinte, Madame construiu 2 orfanatos. No ano imediato, o senador morreu. E Madame foi atendendo os seus órfãos. Um dia, ela descobriu que os órfãos não necessitam somente de pães e de mães. Ela então percebeu que eles precisam de educação. Vendeu tudo quanto tinha: propriedades, joias, peças raras, e construiu a Universidade Stanford, uma das 10 mais famosas do mundo moderno. Basta dizer que em 1908 foi lá que se conseguiu a fissão nuclear. No ano de 1905, um repórter brasileiro visitou Madame Stanford em São Francisco. Ela morava numa casa modesta, num bairro pobre. E quando ele chegou para entrevistá-la, ela disse: desculpe-me, mas eu só tenho uma chaise longue e não tenho uma cadeira. Madame, eu conheço a sua história. Eu quero fazer-lhe poucas perguntas. A senhora deu tudo o que possuía a seus filhos órfãos? Tudo. Pode ver pela minha casa. Madame, e aqueles $1000 que o padrinho de Leland deu-lhes? Não. Esse eu não dei, porque não eram meus. Transformei-os em uma fundação e coloquei um alto depósito para atender crianças órfãs de olhos verdes, em homenagem a meu filho. Filho de terra saudou-a, e pôde ver na parede uma fotografia de Leland Stanford, com um chapéu de plumas, derreado, e o vestido, uma roupagem de veludo azul. É meu filho. Em 1965, eu estava no Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro e proferi uma conferência. Quando entra esta criança de beleza incomum e me induz a contar a sua história, eu narrei-a mais ou menos assim. Mais tarde, o jovem José Raul Teixeira ouviu-me contá-la. E numa das suas primeiras viagens a São Francisco, na Califórnia, ele lembrou-se de Leland Stanford. Foi visitar a universidade que tem o nome da sua família. E quando ele constatou a realidade de Leland e teve a ocasião de ver a sua fotografia, ele trouxe-me de presente um álbum histórico da Universidade Stanford, a fotografia do casal de Leland e algumas lembranças para confirmar aquela visão psíquica do mais lindo ato de amor em nome de Deus. Leland Stanford havia reencarnado para ser o anjo que levaria sua mãe e seu pai na direção de Deus. Então Deus é amor. Por máximas definições que deambulemos, Deus é amor.
ao Espiritismo coube a indeclinável tarefa de, em pleno século XIX, antes que aparecessem os materialistas filósofos, que aparecesse a proposta de Nietzsche, de Schopenhauer, os gritos da revolta cultural, o Livro dos Espíritos, publicado a 18 de abril de 1857, já traz a demonstração da realidade de Deus e do amor, quando Allan Kardec interroga na questão número 1, que é Deus? E as entidades venerandas redarguem: Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. É a mais perfeita definição do absoluto, porque definir é limitar. Definir Deus seria torná-lo finito, mas as entidades venerandas deu-nos uma conotação filosófica que não tem limite. É a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. E Allan Kardec pergunta: e qual é a prova que se tem da existência de Deus? E novamente respondem: em o argumento que usais para as vossas ciências, todo efeito provém de uma causa. Logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Olhai o universo em uma noite estrelada, erguei a língua ao palato e verificareis Deus. Mas é ainda nessa obra que Allan Kardec interroga, conforme a questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E a resposta é a mais singela, a mais curta de toda a filosofia universal: Jesus é o modelo e guia da humanidade. Jesus é o exemplo do amor. Que vos ameis uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. Vós sereis conhecidos por muito vos amardes. Um só mandamento vos dou: que ameis a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nessa tríade, o amor a Deus, ao próximo e a si, eu prefiro fazer uma mudança de ordem. Primeiro, o auto-amor, porque eu tenho que o amar quanto me amo. E se eu me não amo, eu não amo a ninguém. Tenho desejos, sensações egoístas, angústias, e na razão direta em que eu me perco no labirinto de mim mesmo, mas eu detesto os outros. Mas se eu me amo, se eu me dou o direito de ser imperfeito, de errar, se eu me permito ser humano, eu então permitirei também aos outros o direito de ser humano, de errar, de enganar-se. Porque eu me engano, porque não o outro. Nós sempre transferimos para o próximo aquilo que não somos capazes de fazer. Mas ele deveria ter agido diferente. Também eu. Eu deverei agir diferente. Ah, mas eu não posso. E por que ele pode? A proposta de Jesus é psicológica. É psicoterapêutica. O amor, hoje, não é mais teológico. É educativo e é psicoterapêutico, repito, amor-terapia. O notável cardiologista americano Dean Ornish, um dos 100 homens mais importantes do século XX nos Estados Unidos, escreveu um livro que os senhores podem observar: Amor e Sobrevivência. Quem ama, vive mais, vive melhor, goza mais de saúde. Problemas cardiovasculares podem ser resolvidos pelo amor. O ódio, a ira, a mágoa
produz em nosso cérebro veneno. E é de 2 cientistas da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf. Quando nós amamos, nossos neurônios produzem uma substância semelhante ao fóton, micropartícula. O fóton é absorvido pelo nosso sistema nervoso central, que o encaminha ao sistema glandular, que o leva ao sistema imunológico. Então, quem ama não adoece. Pode ter doenças, porque a máquina enferruja, mas não é doente. A doença é acidente de percurso. Ser doente é haver-se intoxicado. Mas eles não param aí. Quando nós temos ciúmes, temos mágoas, odiamos, os mesmos neurônios produzem outra substância semelhante aos elétrons. Os elétrons desagregam as moléculas. O sistema nervoso central absorve, encaminha ao sistema endocrínico e ele irradia-se pelo sistema imunológico. E nós ficamos susceptíveis a infecções, a doenças. Então, para estudar isso, foi criada uma ciência que passou a ter um nome muito complicado: psiconeuroendocrinoimunologia. Então, nós somos o que pensamos. Quem pensa no bem, passa bem. Quem pensa no mal, passa mal. Carl Gustav Jung, o pai da psicanálise analítica, já dizia há 80 anos: os indivíduos introvertidos adoecem mais do que os indivíduos extrovertidos. Os indivíduos introvertidos fazem amargura e fecham-se, produzindo, completo eu, aquela substância destrutiva. Os extrovertidos eliminam, fazem a catarse, produzem a substância positiva, o fóton. E então dispõem-se ao melhor estado de saúde. Daí o amor. Deus, o amor, o nosso relacionamento com o próximo. Para concluir, o Dr. Jim Ornish, que foi o maior vendedor de um livro sobre alimentação e saúde nos Estados Unidos em todos os tempos, cujo livro estava na lista do Washington Post como mais vendido por 40 e tantas semanas. Apesar de ele recomendar tudo isso, era um homem de temperamento fechado. Era um homem amargurado. Ele não se dava conta. Certo dia, quando ele foi pegar um avião em Washington para New York, ele estava com o semblante tão carregado que a aeromoça perguntou-lhe: cavalheiro, está indisposto? Sim. Aceita um conselho? Sim. Leia, por favor, o livro do Dr. Jim Ornish. Ele teve um choque e saiu envergonhado e sentou-se. Ele era um homem famoso. Então ele cobriu a cara para que ela não reconhecesse que ele era o autor do livro. Então ele ficou pensando: mas por que eu sei o que fazer e não faço? Ele fez uma viagem retrospectiva durante o voo, que é muito curto, de 40 minutos, 50. Por que eu tenho tanta mágoa? E ele lembrou-se que odiava o pai. O ódio havia o infelicitado. Ele fez uma autopsicanálise e chegou ao tempo da juventude e da infância. Era o pai o responsável pela sua infelicidade. Sempre é outrem, não somos nós. É o outro que é culpado. Muito bem. Ele tomou uma decisão. Eu não posso ser infeliz por causa dele. Eu vou acabar com isso. Afinal, foi pensando quanta coisa boa o pai lhe deu. Apesar de ser aquele homem estranho. Quando ele chegou a New York, ele telefonou ao pai, que morava a 2.000 quilômetros. Papai, na terça-feira eu irei visitar você. Está bem? Está bem. Ficou contente?
Ficou contente. Ele disse: é o miserável de sempre. Não se emociona. Depois passou-lhe um telegrama dizendo o nome da companhia, o voo e a hora da chegada. Quando ele chegou ao aeroporto, o pai não estava. E ele disse: eu sabia. Ficou com mais raiva e arrependeu-se. Pegou um táxi, foi até a casa. A porta estava encostada. Ele empurrou, o pai estava lendo o jornal na sala. Papai, cheguei. Ah, muito bem. Papai, levante-se, dê-me um abraço. E por que você não me dá um abraço? Então ele deu aquele abraço constrangido. Sabe de outra? Eu vou lhe dizer tudo o que penso de você. Eu sou infeliz por sua culpa. Eu sou um dos homens mais famosos do século XX na América. No entanto, eu não sou feliz, porque você foi um péssimo pai. Você nunca me abraçou. Você nunca me beijou. E descarregou toda a mágoa. E o pai lendo o jornal. Já terminou? Já. Então pode ir embora. Porque você diz que eu cuidei de você assim. É verdade. Agora eu vou lhe dizer o que eu penso de você. Ingrato. Soberbo. Filho mau. Abra aquela mala. Quando ele abriu, estava cheia de recortes de jornal. Tudo que os jornais publicam a seu respeito, eu recorto e guardo. Você nunca me mandou nenhuma notícia. Talvez tivesse vergonha de eu ser agricultor e você ser um médico importante. É provável. Quando sua mãe morreu, meu filho, e eu tomei conta de você, para não lhe dar uma madrasta, eu não casei outra vez. Você nunca imaginou o que é ser homem, jovem, que teve uma vida de lar e de sexo, e que por amor ao filho, renuncia para dar-lhe o que tem de melhor. Eu não esperava que nenhuma mulher talvez o amasse como a sua mãe. Certamente eu iria ter outros filhos e ela optaria, é provável, pelos outros filhos e não por você. Por amor a você. Trabalhei no arado para educá-lo. Você frequentou uma das melhores universidades dos Estados Unidos e não sabe quanto custou. Todo mês eu paguei. Paguei a sua pensão. Paguei a sua roupa. Paguei os seus livros. Você nunca me perguntou quanto custou. Eu deixei de viver, porque eu transferi para meu filho a honra de viver bem. Você disse que eu nunca o abracei. É verdade. Porque meu pai também nunca me abraçou. Você disse que eu nunca lhe beijei. E é verdade. Meu pai nunca me beijou. Era um homem do século XIX. Ele me educou assim. Eu não sabia educar de outra forma. Eu sou um agricultor. Você é um intelectual. Por que você não me ensinou? Por que a ignorância é que tem que ensinar a sabedoria? E deu a sabedoria ao ignorante. E se atreve a vir à minha casa dizer que me odeia. Você é muito atrevido. Eu só perdoo você porque você é meu filho. E eu amo a meu modo. Não posso amar a sua forma. Eu amo tanto que tenho imenso orgulho de você, apesar de você nunca ter me dado a menor importância. E agradeço a Deus a sua glória, que é boa para você, e que honra ao sobrenome que eu lhe dei, Ornish. Agora, meu filho, que já estamos esclarecidos, até logo. Perdoe-me, papai. Perdoe-me. Perdoe a minha presunção, a minha ignorância.
eu também amo você. Mas a minha vaidade era pior do que o meu sentimento. Perdoe-me. Oh, meu filho, quem ama não perdoa, quem ama compreende. E abraçaram-se. É o Dr. Jim Ornish quem confessa. E a partir daquele dia, ele nunca mais foi infeliz. Passou a sorrir. Porque quem carrega mágoa, carrega lixo. Tem o coração preso de angústia, porque gosta. É uma forma masoquista de ser feliz. Eu sou o sofredor. Meu pai também nunca me abraçou. Quando eu ia correndo abraçá-lo, ele: pare, homem não abraça homem. Eu não era homem, não era nada, era um gatinho, era um menino. E então eu aprendi a não abraçar. Até hoje, quando a pessoa diz: posso abraçar? Eu digo: pode, mas eu não retribuo. Não tenho jeito. Na minha família, Nilson, antes que a pessoa me abrace, ele já abraçou. Mas é outra estrutura. Eu estava na Carolina do Norte e terminei um seminário de dia inteiro sobre reencarnação. Quando eu respirei, um rapaz de uns 29 anos veio correndo, subiu ao palco, me deu um abraço e disse: I love you. Eu disse: Ave Maria. O que é que ele quis dizer, meu Deus? Então eu chamei o intérprete. Ele disse outra vez: I love you. Abraçou-me, deu-me um beijo desses estalados. Eu devo ter ficado pálido e suarento. E então ele sorriu, me deu um tapinha nas costas. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? E eu não conseguia abraçá-lo. Então eu disse ao meu intérprete: veja o que está acontecendo. Meu intérprete sorriu, conversou com ele. E ele disse: a partir de hoje, ele é meu pai espiritual. Eu tenho dois pais, o biológico e ele. Eu sou professor de eletrônica aqui na Universidade Y. E hoje pela manhã, eu ia matar minha mulher. Estamos num processo de divórcio litigioso. E ela está com nossa filha. Como o processo do divórcio é por adultério dela, eu achei o desaforo que ela, sem caráter, vai tomar conta de minha filha. Então hoje pela manhã resolvi ter uma conversa com ela. Eu me devolvi a filha, eu a matava. E talvez nos matássemos a todos. Quando eu passei pela porta do teatro e vi assim: se você tem problema, nós temos a solução. Venha ouvir um seminário de reencarnação para entender o porquê da vida. Eu disse: ué, parei o carro, li. A reencarnação explica os nossos enigmas. Então eu digo: bem, tanto faz matá-la pela manhã como matá-la à noite, eu vou ver primeiro o que é que esse cara tem a dizer. Aí eu entrei, ele falou tudo isso agora. Já que todo efeito tem uma causa, e todo efeito gera outros efeitos, mudou em mim, deu uma coisa em mim. Então ele me salvou. Você é meu pai. E outro beijo, eu digo: Ave Maria. E saiu. E antes de se despedir, disse: eu vou dizer à minha mulher que cuide da nossa filha. E vou me oferecer para ajudar na criação da minha filha, porque não tem nada melhor para criar o filho do que a mãe. E eu serei um pai presente, mesmo que ela dê a sua vida, a conduta que lhe aprover. O que importa é nossa filha, minha e dela também. E ele saiu iluminado. Depois daquele dia, eu aprendi a abraçar e a beijar. E quando a pessoa me diz: eu te amo, eu respondo. Aprendi a frase em 16 idiomas, pelos países que eu vou passando. Então quando a pessoa diz assim: I love you, me too. Ich liebe dich, ja. Je t'aime, oui. Estou um deputado federal do amor. Porque o amor é a alma de Deus. E Deus é a alma do amor. Não é importante que nos amem, mas é importante que nós amemos. Quem ama é feliz. Quem deseja ser amado é criança psicológica. Então, dando-nos as mãos, amemos
e a vida nos dirá: muito obrigado.